Olá, pisciano, eu sou Júlio Glécio Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de peixe ou tem lua ou ascendente em peixe. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo que está tudo certo. Ok? Qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Tá certo, piscianos? Então vamos para a leitura do coletivo de peixe. A mensagem de hoje está indo para qual grupo de pisciano? Tá? Leitura para o coletivo de peixes. Mensagem para o pisciano, para qual grupo de peixes essa mensagem de hoje, essa leitura de hoje está se dirigindo? Momento, pisciano. Virou, não virou? O diabo. Então, pisciana, aqui exatamente nesse período é para vocês rever algumas coisas referentes aos seus desejos, né? As suas ambições, o que você deseja. Esse diabo, ele pode trazer exatamente para alguns piscianos a questão de vocês começarem a reacender os desejos de vocês. Mas com esse 4 aqui no oculto, traz exatamente que vocês podem estar presos a alguns desejos de vocês, presos a algumas situações. Situações essas onde que existe uma questão de apego, onde traz essa questão de uma falsa segurança. Eu digo falsa segurança, mas para você, pisciano, pode trazer exatamente a sensação de uma segurança, tá? Mas aqui traz exatamente a mensagem, uma falsa segurança. Muitos podem ser exatamente vivendo essas situações porque por medo, tá? Ou medo de enfrentar algumas coisas perante alguma situação. Tem os desejos também. Esse desejo aqui é como se fosse exatamente um desejo mais animalesco da coisa. Exatamente para muito bem essa questão de um medo. E isso faz com que vocês fiquem presos, amarrados a uma situação, sabe? Consumindo por ela, sendo consumido. Duas pessoas. Está tão dentro de uma situação, de uma questão, do fogo, que está sendo consumido e a aparência que traz é que a pessoa não está nem percebendo ou sentindo, tá? Para muitos pode ser exatamente até confundindo, porque existe essa questão aqui do apego, né? Logo depois a força, como se estivesse sendo dominado pelos seus próprios instintos. Então aqui, pisciano, nesse período é vocês reverem alguma coisa. O diabo também traz muitas coisas boas, exatamente traz essa questão de vivacidade, né, de se entregar, tá? Que aqui, olha aí, o louco, início, começar, e aqui o apego. Para muitos piscianos, exatamente, talvez um medo do novo, um medo de desconhecido, faz com que fique apegado a algumas situações, algumas questões. Percebe que esse diabo aqui não, ele está mascarado, não vê algumas coisas e acaba enterrando a para não lidar perante uma situação. Para muitos, existe essa questão de ser consumido, de ser dominado pelos seus próprios instintos, pelos seus próprios desejos. Para outros, traz essa questão de um medo. Não tem aquela segurança, né, do diabo, segurança de fazer por ele mesmo, de conquistar por ele mesmo, de ter ambição do diabo. Que essa ambição aqui, ela dá um impulso exatamente daquele do louco, de ir adiante, de ir à frente. Mas aqui com o apego exatamente, para alguns pode ser exatamente apego em algo material, em apego em algo que você acredita que tenha valor.
que mais? O ermitão. Tem que olhar direitinho, verificar a situação direitinho. Colocar até uma lupa se for preciso. E os piscianos, como é que eles vão estar? Rei de Pentáculos. Sete de espada no oculto. O rei traz uma segurança, tá? Aqui é o pisciano como se estivesse seguro exatamente no seu trono, estão seguros exatamente no seu trono, muitos estão seguros no seu trono, confiando exatamente naquilo que tem, naquilo que conquistou. E aqui eu vejo o pisciano exatamente confiante. Só que aí, tá? O que que acontece? Temos o sete. Sete de espadas, a carta da trapaça, do roubo, do engano. Só que aqui esse sete está trazendo exatamente o quê? Analisar algumas coisas, observar mesmo. Talvez você possa estar se enganando em algo. Né? Para alguns pode estar exatamente vocês o diabo, né? Para alguns pode que esse apego é bastante no lado material mesmo, para alguns. E aqui traz essa questão de vocês precisar analisar exatamente as estratégias de vocês, como vocês vão fazer as coisas, porque exatamente aqui traz essa questão de um plano que não condiz, não vai dar bons resultados. E para alguns piscianos, esse diabo aqui está mostrando que alguém vai mexer com as emoções de vocês. Alguém que tem uma posição, energia de um rei. Ou seja, já tem um status, sim. Já tem uma segurança, sim. Para alguns, até essa segurança material mesmo, da matéria, do dinheiro, de bens. E isso vai causar uma tentação exatamente em alguns piscianos. Uhum. Só que aí, piscina, esse sete aqui fica exatamente martelando. Será se vocês não estão se enganando em algo? Acreditando exatamente que algo está tendo um valor aí? Vamos ver aqui. Qual é o negativo dessa situação? Vocês vão estar bastante ligados à matéria, tá? A dinheiro, finanças nesse período. Talvez exatamente o diabo traz essa questão de não ser consumido exatamente por uma ambição. O ás de paus como negativo. Aqui é muito as pessoas, aqui é muito pisciano que não estão conseguindo ouvir o seu próprio, sua própria intuição, sua própria conexão com a espiritualidade. Eu ia já falar e quando eu olhei, tá? Pisciano. Talvez muitos perdidos exatamente nessa falta de conexão com o seu próprio eu, com o seu próprio destino, exatamente porque pode estar preso em um processo amarrado mesmo, um processo de ambição, ou num processo exatamente de vocês não verificar, não ver as sombras de vocês e nega algo, quando está negando, empurrando para a sombra, isso não faz com que desaparece. Fica lá. E às vezes, da forma oculta, até que nós chamamos de inconsciente, acaba influenciando vocês. Mas aqui, exatamente no negativo, aqui é como se o pisciano, aqui, esse grupo de pisciano, tivesse perdido até a conexão, porque a estrela aqui no oculto do negativo, o As e Paus, que é exatamente o As e Paus,
que é exatamente a carta que é a chama do espírito. Ou para muitos piscianos aqui também, tem essa questão de, ai, estou esperando uma ajuda para me depois fazer algo. Sei lá, esperando que a espiritualidade mande alguém, ou simplesmente só rezando, 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 e as coisas não acontecem, é como se estivesse esperando a mão do destino fazer, ou simplesmente dar o primeiro passo para que vocês façam alguma coisa. Então, exatamente, muitos se sentindo seguro, mas no fundo o pisciano fica meio duvidoso da sua segurança, tá? Porque muitos até ficam pensando o que fazer, para qual destino, né, quais planos, e é como ele sente uma. Ele não está percebendo, mas é como se tivesse perdido um pouco essa conexão com ele mesmo. E para alguns, esperando exatamente a ajuda de um destino, ajuda exatamente. Para quem está só rezando, 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 parou. Pode rezar, mas não no sentido para resolver. Porque se aqui está no negativo, não vai ser na forma da reza que você vai conseguir resolver. Vai ser na forma da ação, de reconhecer. É o diabo. É reconhecer aquilo exatamente que você que está deixando consumir vocês, sendo dominar vocês, tá? Então é isso. Ah, não pode rezar? Pode. Isso te acalenta, te traz esperança, sim. Mas não só rezar e ficar parado, né? Porque se fosse só a ajuda espiritual, ou o destino mandar alguém para vocês resolverem ou lidar com alguma questão, não estaria aqui como um ponto negativo, estaria como um positivo. E aqui até sinto que alguns piscianos são só com uma pessoa por forma de interesse material, né? Como se fosse pisciano pode ser exatamente vocês, como pode ser exatamente essa leitura pode estar espelhada, pode ser alguém que simplesmente tem interesse por vocês só pelo material, tá? Vamos lembrar que se você está se conectando com a pessoa, se envolvendo com essa leitura pode estar espelhada. Então aqui existe exatamente essa questão de um interesse. O que mais? Espiritualidade mandando deixar alguma coisa para trás, alguma forma, algum sentimento, alguma situação, ela tá dizendo que tem que deixar para trás. É como eu disse, só rezar nesse momento, fazer suas preces para resolver essa questão de vocês estão se sentindo presos ou estão deixando se consumido por uma situação, não vai resolver, porque aí não é questão espiritual, é questão de atitude. O máximo que ela tá fazendo nesse momento é, mandando mensagem para vocês para que vocês entendam, tá? O que é que tem de positivo em tudo isso? Rainha de Espadas. A Rainha de Espada, como positivo, tudo isso, ela traz a questão exatamente de vocês analisarem e observarem. E para alguns, exatamente, tem ajuda. A pomba aqui, trazendo esperança, sabe? Pronto para ação. É uma rainha do elemento, exatamente o elemento ar, da inteligência, o intelecto, usar exatamente a sua inteligência, o seu intelecto de uma forma mais, digamos, racional mesmo da situação. Para alguns, exatamente, uma ajuda de uma pessoa que tem mais conhecimento, ou que tenha conhecimento exatamente nesse processo, nessa área. O mais interessante aqui, temos o pajem, né?
que para alguns piscianos, exatamente, vocês vão saber exatamente de uma conversa vindo de uma pessoa, referência exatamente a essa situação, onde vocês vão perceber, para quem é pisciano aqui, que está dizendo que a pessoa só está exatamente com ela por um interesse, vocês vão ficar sabendo através de conversas e fofocas, tá? Se for o pisciano que está exatamente com a pessoa só, com a pessoa, seja qual for, só com sentido de interesse, aí aqui é exatamente você começando a ganhar entendimento, conhecimento, dando início a novas ideias. Que isso vai conseguir ajudar vocês a ter mais clareza sobre a situação objetiva. Vamos logo importando, já que eu puxar outra carta para esse diabo. Rei de copa, apareceu outra pessoa na jogada. Aqui exatamente ouvir suas emoções. Olha como de novo apareceu aqui a força. É como se alguns de vocês, que essa leitura pode estar espelhada, né? Algum de vocês pode estar exatamente sendo dominado pelos seus próprios instintos. Não sabendo conciliar alguma coisa. E isso faz com que, né, planos errados, projetos errados, atitudes erradas, preocupante. Interessante que temos exatamente 3 pessoas aqui na jogada, Pisciano. É como se aqui existe exatamente a energia muito forte, como fosse uma mulher e 2 homens. Mas pode ser 2 homens e pode ser um homem e 2 mulheres. E está centralizado com o diabo. É como se o pisciano aqui não tivesse força suficiente para lidar, né? E se permite ser dominado ou deixa ser dominado. Aqui tem uns piscianos que estão tipo num triângulo amoroso. Esse diabo está exatamente referindo a isso. Tá? Muitos até começou exatamente com coisinhas, tá? Só brincadeiras, coisas. Tipo, vai dar em nada, eu tenho consciência, só um tipo um ficazinho e acabou sendo consumido pela situação. Aquela força acabou sendo dominado. O que vai ser manifestado na vida do pisciano nesse período? O mago. Olha, nesse período, pisciano, vocês vão conseguir perceber uma chamazinha, uma intuição nesse período. E aqui mostra exatamente que vocês vão conseguir dar início a um passo, tá? Para muitos pode estar já se sentindo cansado perante uma situação, né? Tipo esgotado. Mas aqui mostra exatamente o que lembra daquela carta exatamente do 7, que muitos podem estar exatamente equivocados de uma forma de agir ou de um projeto? Aqui mostra exatamente que vocês têm toda a habilidade, têm todo o material que vocês precisam. Intelectual, né? De lidar com essa situação, de lidar com essa questão. Pode ser que você se sinta esgotado perante uma situação, mas aqui vocês têm a força de lidar, de fazer as coisas acontecerem. Nesse período, vocês só ficam atentos exatamente porque esse mago, às vezes, para alguns aqui, ele traz essa questão de lábia, né? Daquele bom vendedor, daquele charlatanismo que às vezes não acredita muito. Mas aqui, propiciando exatamente, vocês vão receber uma chama, até uma intuição
para exatamente fazer algo referente a uma coisa que onde vocês se sentiram esgotados, sabe? Cansado, como se ali não fosse sair mais nada, não tinha mais como resolver. Aqui é o poder de você fazer uma realização. O mago, ele manipula muitos elementos. Com o diabo, o mago. Aqui tem um grupo de piscianos. Abriu logo exatamente 3 de espadas, 7 de... Aqui tem um grupo de piscianos que pode estar se envolvendo exatamente num triângulo amoroso, tá? Se envolvendo num triângulo amoroso. E é você exatamente tendo o poder de fazer exatamente alguma coisa nesse sentido, mas muitos podem exatamente ser dominado ou ser envolvido em conversas. Não, melhor dizendo, ser dominado por lábio, né? E para muitos pode ser questão de desejo. Essa leitura aqui tá meio estranha. Eu acho que ela vai fazer sentido realmente para poucos piscianos, tá indo muito direto. Qualquer coisa, ficar com dúvida ou se quiser entender mais, né, o link do meu WhatsApp tá abaixo na descrição desse vídeo. Mostre uma coisa. Me dê uma carta para esse diabo, por favor. Vamos entender. Tem pendurado. Estão presos em uma situação. Muitos se sentem até impotentes. É tipo aquela história. Ah, de repente, por que tu não deixa? Eu não sei, eu não tenho forças. Eu não sei, eu não tenho forças, né? Mas no fundo é sendo consumido pelos próprios desejos. E vai ter ideias novas aí, vai ter um acontecimento aí de conhecimento ou até ajuda de uma pessoa, viu? Essa pessoa me aparenta ser uma pessoa mais velha, trazendo uma orientação aí. Uma carta para esse mago. O que é que eles vão manifestar, por favor? O que é que eles vão manifestar? A lua, outro arcano maior, que ela traz uma questão de ilusão. Aqui vocês não estão sabendo usar a habilidade de vocês ou o poder de vocês, para muito até a intuição. Mas nesse período aqui vai ser manifestado é exatamente uma realização, vocês fazendo algo, vocês colocando algo em prática, sendo intuído pela sua intuição, que vai se manifestar nesse período, onde vai abrir exatamente o campo, seja no campo material, seja em qualquer área. O Ás aqui de Pentáculo traz exatamente essa questão de portas abertas. Tá? É uma energia potencial do Ás de Ouros. Então, aqui exatamente prosperidade. Para alguns, exatamente conseguindo resolver essa situação, vão entrar realmente num processo de uma união, digamos, uma união de almas. Muita gente usa até a palavra almas gêmeas, de uma conexão. E isso é questão da espiritualidade. Então, para muitos, como eu disse, essa leitura está meio complicada, mas está indo especificamente para umas pessoas aqui sim. Porque, como eu falei, a oração em si não vai trazer tanto o resultado, mas a espiritualidade consegue mandar consegue um jeito de mandar a mensagem. Por quê? Porque tem alguém para surgir aí para você, tá? Pisciano, para quem está solteiro. Para quem está dentro desse relato, para quem for exatamente nesse processo tomar uma decisão. Tipo quem está nesse triângulo, né?
Para quem está solteiro, exatamente alguém surgindo que vocês já conhecem, tá? Talvez não tenha essa questão de ter já se envolvido, apenas conhece. Para quem está solteiro, talvez esteja em dúvida entre duas pessoas. E aqui o mais provável é aquela que você conhece há mais, de mais tempo, ou exatamente aquela que já fez parte da sua vida e de repente deu aquela sumida. E você fica exatamente numa questão de observação, porque esse diabo exatamente traz essa tentação de ficar logo com as duas enquanto decide qual é o melhor. E aqui é você seguir a sua intuição. Tá certo? Por se tratar de uma leitura coletiva, exatamente vai várias mensagens para grupos de piscianos diferentes. Às vezes, né, para quem está realmente passando por dentro desse processo, já percebe exatamente qual parte está indo para eles. Então, é exatamente o que temos para você, pisciano, hoje. Se você quiser aprofundar essa leitura, o link do meu WhatsApp está abaixo na descrição desse vídeo, tá certo? Então, pisciano, é o que temos. Essa é a mensagem de vocês. Então, boa sorte e até a próxima leitura. Tchau, tchau.